E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT da 23ª Região e do Molde TFCC, e hoje é dia de experimento. E o que a gente vai testar hoje aqui nesse canal? Aquilo que todo mundo dia quis saber. E aí, o que é melhor? PDF, videoaula ou livro? Antes de tudo, eu queria dizer o seguinte: eu não sou cientista, eu não tenho um laboratório, de modo que os meus modos de teste podem não ser os mais perfeitos do mundo. Mas se você tiver uma maneira melhor de testar isso, ou se você tiver ideia de outros experimentos que eu posso fazer nessa mesma pegada, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todo mundo e vou testar o que a galera mais curtiu, o que a galera mais comentar pedindo para fazer. Como é que eu avaliei cada um dos materiais? Basicamente o seguinte: eu escolhi uma matéria que era direito administrativo, que era uma matéria que eu já tinha alguma proximidade, para que não se dissesse que eu tive dificuldade com determinado tema, aquele tema era mais difícil, mais fácil. Mas embora eu tivesse facilidade com essa matéria, fazia muito tempo que eu não via cada um dos assuntos dentro dessa matéria, porque faz tempo que eu não estudo especificamente direito administrativo. Então eu peguei cada um desses assuntos e resolvi estudar por materiais diferentes e depois fazer um teste com questões para ver o meu desempenho. E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Bom dia, vamos começar esse experimento. Eu já separei aqui alguns dos materiais que eu vou utilizar. Eu separei o livro, eu vou usar um curso em vídeo também e um curso em PDF. O curso em vídeo e PDF eu não vou ficar fazendo propaganda, porque não é esse o objetivo do vídeo, mas o livro é o que eu sempre indico, não é surpresa para ninguém, é o da Maria Silvia de Pietro, pelo menos para provas da FCC. Ele é muito bom e a FCC utiliza muito os entendimentos dele. Então é isso, a sequência vai ser o seguinte: eu vou começar pelo livro e aí depois eu vou fazer algumas questões, depois eu vou pro PDF, depois fazer mais questões e depois no final eu vou pro vídeo e fazer as últimas questões, e a gente vai ver o resultado disso tudo e como é que cada um dos materiais vai sair, beleza? Tamo junto, é nóis e acompanha aí. Eu não escolhi o mesmo assunto dentro da matéria para estudar por PDF, livro e videoaula, porque obviamente o último que eu fizesse questões levaria muita vantagem. Eu estaria revisando pelo primeiro e pelo segundo, e o último eu teria mais conhecimento daquele assunto para fazer as questões no final do dia do que no começo do dia. Então eu tive que escolher a mesma matéria, mas assuntos diferentes dentro dessa mesma matéria, porque senão uma delas ia levar vantagem. Então galera, acabei de terminar aqui a primeira hora, 1h10 na verdade, foi 1h10. Eu terminei o capítulo de serviços públicos no livro da de Pietro, não é um capítulo muito grande. Ele tem 19 páginas, então foram mais ou menos 19 páginas em 1h10, que é uma leitura razoável, não é uma leitura nem muito rápida, nem muito devagar. Para quem acha que você precisa ter uma leitura super rápida para passar em concurso, isso não faz muito sentido, porque obviamente você perde compreensão e é melhor você ler mais pausado e compreender o que você está lendo para não precisar ler 10 vezes a mesma coisa. Mas é isso, terminei agora e vou dar uma descansada e daqui a pouco vou voltar para fazer as questões de serviços públicos e depois começar o PDF da próxima matéria. Uma ressalva que vale ser deixada aqui é que obviamente eu não recomendo que você estude só por livro, ou só por PDF, ou só por videoaula. É claro que você tem que ter um material base e que siga na maioria do tempo nele, mas se você perceber que aquele seu material não é tão completo assim num determinado ponto específico, você pode pegar outro material de apoio naquele ponto específico e não ficar estudando propriamente por dois materiais distintos. Nenhum material vai se furtar de você precisar ler, por exemplo, a letra da lei. E eu não li a letra da lei justamente porque eu queria testar o experimento somente com o material que eu escolhesse, ou com PDF, ou com livro, ou com as videoaulas. Eu não queria ter ajuda de nenhum outro material, mas no seu estudo real, naquele que você faz em casa, não adianta você ler só o livro e não ler a letra da lei, ler o PDF e não ler a letra da lei, ver um vídeo e também não ler a letra da lei. Você precisa unir esses dois materiais, obviamente. Galera, terminei agora a primeira bateria de exercícios e o resultado foi surpreendente, viu? Anotei aqui no tablet e vou te dizer que não esperava por isso não. Vamos ver como é que o PDF e as videoaulas vão se portar, mas o resultado do livro vou te dizer que me surpreendeu, sério mesmo. Mas eu queria comentar com vocês rapidamente sobre uma parada que eu achei muito interessante. Vou até vir aqui pra janela pra ter um pouco mais de luz. Eu queria comentar com vocês sobre essa característica que os concurseiros têm de buscar sempre pelo em ovo nas questões, e isso prejudica muito a maioria da galera. Velho, para de buscar pelo em ovo nas questões, para de achar que é você contra a banca. Você tem que ser o melhor amigo da banca, tem que entrar na cabeça dela e pensar como se fosse ela elaborando a questão, porque às vezes o pessoal já fica pensando em, caraca,
vou marcar essa daqui, mas se não for, vou entrar com recurso. Cara, não adianta, a gente tem que jogar o jogo que a banca joga, a gente tem que pensar da maneira como a banca pensa. Não adianta a gente querer bater de frente com ela, porque ela é quem decide seu recurso. Muitas vezes a gente não tem a opção de escolher as questões da maneira como a gente acha que é mais certo, ou da maneira como a gente gostaria que aquela questão tivesse escrita, para que a gente tivesse plena segurança de marcar. Então a gente tem que fazer o melhor pra gente naquele momento e tentar achar a questão menos errada. A menos errada em concurso é a certa. Obviamente se ele estiver pedindo a certa, né? E depois, se anularem, bem, tudo bem. Mas se não anularem, eu vou tentar acertar da maneira como a questão veio redigida. Bom, pessoal, o PDF tá ali. O aprovado também já tá no ponto. A mesa mais limpa, porque eu vou estudar pelo tablet agora. E provavelmente eu vou demorar umas 2 horas, não sei exatamente quanto é que eu vou demorar pra ver tudo. Mas assim que eu terminar de ver tudo, eu parto pras questões e bora nessa. Uma coisa que foi bacana também foi que eu escolhi a matéria de processo administrativo em relação aos PDFs. Sendo que hoje, como eu sou servidor público, eu consigo ver muito claramente o processo administrativo sendo aplicado na prática. Então isso talvez tenha me gerado um pouco mais de facilidade também, porque na época que eu estudava para concurso eu não tinha essa ideia, eu não vi o processo administrativo acontecendo. Hoje, obviamente, dentro da administração, observando os processos dentro da administração, eu vejo aquela lei sendo aplicada diariamente, então isso me gerou um pouco de facilidade, mas a gente sabe que a prática nem sempre repete a teoria, então decorar os prazos, decorar como é que estava escrito na lei, decorar aquelas pegadinhas, isso não vai cair na prática da administração, e eu precisei do PDF para me ajudar quanto a isso, e eu acho que a didática dele, como eu disse, foi muito boa. Então, pessoal, deu 1 hora aqui, eu não terminei, mas andei até bem. Andei 30 e algumas páginas. Obviamente eu andei bem mais rápido no PDF, porque o PDF tem mais gravura, é mais esquematizado. Além do fato de que o PDF tem muitas questões, um resumo lá, então essas 100 e poucas páginas acabam virando, sei lá, 50 páginas de conteúdo de fato. E é isso, eu vou dar uma parada agora, vou dar uma almoçada e daqui a pouco eu volto para terminar esse PDF aqui e ir para as questões relacionadas ao assunto do PDF, que é processo administrativo. Galera, minha sobrinha nasceu aí. Maria Clara. Duplamente feliz, agora com um netinho e uma netinha. Eu quero saber quando é que você vai desempatar esse jogo. Então galera, são 12h30 agora, terminei de almoçar, vou voltar aqui pro PDF e depois resolver exercício de processo administrativo e depois ainda tem videoaula. E é isso, vamos nessa, vamos continuar o desafio aí. A verdade é que os PDFs me surpreenderam bastante. A qualidade desse material ela aumentou muito de 2015 pra cá. Tem muito mais esquema, tem muito mais mapa mental dentro do PDF, que facilita muito ao entendimento sobre o tema, a ver como é que aquele entendimento é cobrado pelas provas. E isso gera uma vantagem muito grande. Eu achei que os PDFs não teriam uma grande vantagem em relação aos outros materiais, mas eu posso te dizer que eles tiveram uma vantagem gigantesca. Eu gostei demais de estudar pelo PDF. Ele levou uma vantagem muito grande em relação ao livro. Óbvio que esse livro da Maria Silva e Zanella de Pietro não era concurseiro, mas mesmo em relação aos livros concurseiros, eu acho que os PDFs acabam levando alguma vantagem quando o assunto é didático. Pessoal, parei o relógio aqui até do aprovado e peguei a câmera só para mostrar isso aqui para vocês. Ó, isso aqui acontece demais, pessoal. Tava fazendo a questão aqui de processo administrativo e a letra A era uma alternativa que a banca praticamente mudava uma palavra só do que seria o certo para o errado. As matérias de competência privativa da autoridade não podem ser objeto de delegação. Na verdade, são as matérias de competência exclusiva que não podem ser delegadas. E a resposta estava lá na letra E. Mas, cara, muito cuidado com a letra A de toda prova. Por quê? Porque as bancas sabem que muitas vezes o cara tá com pressa, o cara tá nervoso, o cara acaba marcando a letra A ali na pressa e não lendo as demais. Se você marcar a letra A e não ler as demais, é concursídio, você não pode fazer isso. Aí o que acontece? Sem surpresa, a resposta era a letra E, né? Aí você vem olhar aqui, ó, nas estatísticas que o QC te mostra, quase 50% de erro na questão. E, obviamente, a mais marcada, fora a certa, né, que geralmente é a mais marcada, é a letra A. Por quê? Porque o pessoal marca e não olha
as outras alternativas. Então muito cuidado com a letra A, pessoal. Tô terminando aqui, só falta, enfim, pouca coisa, já eu volto. Bom, pessoal, foi fim aqui, mais 50 minutos resolvendo aqui as questões. Eu confesso que eu tô surpreendido com os PDFs. Pra quem não sabe, eu não estudava com PDFs normalmente, assim, eu escolhi uma matéria e outra pra estudar por PDF. Na verdade, eu estudava mais por videoaulas, mas eu acho que hoje eu mudaria consideravelmente minha posição. Não tô dizendo que em todas as matérias, porque como vocês sabem, geralmente eu escolho pelo professor e não pelo meio em que ele dá aula, mas eu acho que eu mudaria consideravelmente as minhas posições depois desse experimento aqui. Me surpreendeu o PDF, sério mesmo. Enfim, vou deixar para as conclusões finais para poder falar o que eu acho de todos os materiais, do que eu faria hoje em dia, mas é isso, vou dar uma descansada agora. O que eu faço nas minhas horas vagas? Mesma coisa que vocês, YouTube. Descansado aqui fora, como sempre. Venho aqui para escutar o barulho dos bichinhos. E é isso. Tô descansando, já foram 4 horas e pouco. E faltam 3 aulas Faltam 3 videoaulas para terminar o assunto. E depois eu vou indo para as questões. Eu acho que vai dar umas 6 horas, eu acho, no final das contas. Sem mais delongas, vamos ao que aconteceu nesse experimento e aos resultados e a minha percepção sobre cada um dos materiais que eu utilizei. Eu resolvi dividir em 3 critérios de avaliação cada um dos materiais para a gente ver quem ganha ponto e quem não ganha ponto. O primeiro deles é, obviamente, se eu acertei mais questões com aquele material. O segundo deles é a síntese daquele material, se ele conseguiu pegar muita matéria e colocar em um curto espaço de linhas ou em um curto espaço de tempo. E o terceiro ponto é a minha percepção sobre, digamos assim, o prazer de estudar aquele material ou a forma como aquele material foi disposto. Eu sei que isso é um critério um pouco menos objetivo, mas eu queria dar minha opinião também e esse é o critério um pouco menos objetivo que eu escolhi, beleza? Em relação ao número de acertos, eu tô com a minha colinha aqui e eu vou dizer pra vocês os resultados agora. A gente fez 15 questões de cada tema e o livro acabou errando 2 questões e mais uma que eu achei discutível, que eu acertei, mas eu acho que aquela questão cabia recurso e eu acho que eu tava errado, mas se a gente considerar só as questões padrão, de 15, errei 2 com o livro. Em relação ao PDF, das 15 questões eu só errei uma questão com o PDF. E em relação às videoaulas, eu acabei errando também 2 questões das 15 que eu fiz nas videoaulas. Então, em relação a esse critério que era mais objetivo, os PDFs acabaram ficando em primeiro. Eu errei só uma questão com os PDFs e 2 questões com os outros materiais. Em relação à síntese, os PDFs também levaram vantagem se considerados frente aos outros materiais que eu utilizei. Por quê? Os livros, eles são bons, não são ruins, você consegue até lê-los com mais facilidade e com mais rapidez, mas a grande questão é que eu acho que eles aprofundam muito em matérias que não são tão cobradas em prova. Mesmo aqueles que são concurseiros, eu sei que o livro da Maria Silvia não é um livro concurseiro, mas mesmo aqueles que são concurseiros, eu acho que eles acabam descendo em pontos que não são tão relevantes assim. O PDF ele é certeiro, ele vai naquele ponto, tá sempre mostrando uma questão, ele é sempre muito preciso e muito enxuto naquilo que ele quer dizer. As videoaulas elas até vão direto ao ponto, assim como os PDFs, mas elas não conseguem ser tão sucintas quanto os PDFs, porque é uma pessoa falando, e uma pessoa falando ela acaba errando, uma pessoa falando ela acaba indo e voltando no raciocínio. Vocês não percebem muito isso aqui nesses vídeos porque tem a minha edição, mas se eu estivesse falando com a câmera sem edição nenhuma, obviamente que eu erraria muito mais e ficaria bem mais chato de assistir um vídeo desse. E em relação à minha percepção sobre os materiais, eu posso te dizer que houve uma inversão completa do que eu achava que ia acontecer no começo do vídeo. Quando eu estudei para concurso, eu utilizei muito mais videoaulas do que PDFs. A minha tendência era dizer que videoaulas tinham um prazer um pouco maior em você estar vendo aquele conteúdo, porque o professor estava falando, ele contava uma história, ele te dava enfim, uma ideia daquele assunto, e isso fazia com que você ficasse mais vidrado, mais ligado. Mas eu acho que os PDFs começaram a melhorar bastante em
termos de didática, e isso fica pau a pau em relação à videoaula, em relação à PDF. Porque enquanto as videoaulas têm a vantagem de você ter uma pessoa ali conversando com você, ter alguém contando uma história sobre aquele artigo, te explicar com um caso concreto que ele viveu numa sala de audiência, alguma coisa assim, os PDFs têm a vantagem de ter uns esquemas já organizados para você, uma questão citada sobre aquele tema, e de ter uma didática muito boa também. O livro acaba ficando em terceiro lugar, como eu disse, mesmo os livros concurseiros eu acho que eles não conseguem bater os PDFs nesse ponto. É a minha percepção sobre o tema, eu acho que os livros ficam em terceiro lugar no quesito prazer em estudar. Agora, PDFs e videoaulas eu acho que eles estão ali no mesmo nível. Então essa é a conclusão geral do nosso experimento. Eu acho que as videoaulas continuam tendo algumas vantagens se você tem uma dificuldade muito grande em uma determinada matéria, se você precisa que o professor venha ali, lhe explique, lhe pega pela mão, a videoaula continua sendo um pouco mais efetiva do que os PDFs nesses pontos. Mas se você consegue minimamente caminhar sozinho, eu acho que os PDFs eles conseguem ser mais efetivos para você no longo prazo, conseguem superar as videoaulas e os livros também. Não era essa a minha percepção de início, mas os PDFs acabaram superando as videoaulas, eu acho que de 2016 pra cá. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei. Deu um trabalhão pra fazer esse vídeo, sério. Fortalece aí no gostei, se inscreve no canal, porque é isso que nos motiva a continuar fazendo vídeos como esses pra vocês. E vai me seguir lá no Maldito FCC, é o primeiro link aqui da descrição, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.